Continuando nossa conversa sobre bens públicos, os bens públicos de uso comum do povo, de uso especial e bens públicos dominicais, as três espécies de bens públicos possuem 4 características apontadas pela doutrina. 4 características. Eles são impenhoráveis, imprescritíveis, não oneráveis e inalienáveis. Regra: os 3 bens públicos são impenhoráveis, imprescritíveis, não oneráveis e inalienáveis. A impenhorabilidade é uma característica que vai dizer que o bem público não se sujeita à penhora, não se sujeita a um procedimento judicial, penhora, para que o Estado, sendo devedor, não se sujeite a uma constrição judicial sobre seus bens. O Estado não pode passar por isso. Levando em consideração que aquele bem é utilizado na prestação de serviço público, o princípio da continuidade do serviço público seria afetado com a perda dos bens. Então, os bens públicos não se sujeitam à penhora, não se sujeitam a uma constrição judicial, logo são impenhoráveis, e o Estado, a Fazenda Pública, vai pagar suas dívidas por precatórios na forma do artigo 100 da Constituição da República. Precatório como regra, repositório de pequeno valor, exceção. Aí paga-se em dinheiro. Mas a regra é: o credor de uma dívida com o Estado vai cobrar do Estado judicialmente e entrar numa fila até o dia que ele vai receber. Muito bem. Os bens públicos, além de impenhoráveis, eles são imprescritíveis, não se sujeitam à prescrição aquisitiva, não se sujeitam à prescrição aquisitiva a uso capião. Logo, os bens públicos que são imprescritíveis não podem ser usucapidos, não podem ser adquiridos pela uso capião. Não podem na forma do artigo 102 do Código Civil. Confira agora, 102 do Código Civil. Do artigo 183, parágrafo 3º da Constituição da República. 183, parágrafo 3º da Constituição da República. Não podem na forma do artigo 191, parágrafo único da Constituição da República. 191, parágrafo único da Constituição. E também não podem, mesmo os dominicais, nenhum bem público pode ser adquirido pela uso capião na forma da súmula 340 do Supremo Tribunal Federal. Então, os bens públicos, além de impenhoráveis e de imprescritíveis, eles também são não oneráveis. Os bens públicos não podem ser gravados com um ônus real de garantia. Não podem ser dados em garantia em razão de eventual dívida que o Estado queira obter. Os bens públicos não podem sofrer penhor, hipoteca ou anticrese. Bem público não pode. Fundamento para isto, artigo 1420 do Código Civil. Artigo 1420 do Código Civil. E, por fim, os bens públicos não podem ser alienados em regra. E esta quarta característica de um bem público, a inalienabilidade, é, na verdade, uma inalienabilidade condicionada, nos termos do que nós falamos no vídeo anterior, no vídeo de bens públicos 1. Inalienabilidade condicionada a: se o bem público for afetado, consagrado, na forma do artigo 100, ele é inalienável enquanto mantiver tal situação. Agora, se o bem público for desafetado, desconsagrado, desdestinado, ele, na forma do artigo 100, poderá ser alienado na forma da legislação. Aí a lei de licitações, como eu já falei, cuida disso. Então, a
inalienabilidade é uma inalienabilidade condicionada ou relativa. A doutrina utiliza os nomes conforme sua conveniência. Perfeito? Bens públicos. Nós já falamos de afetação e desafetação. Falamos de espécies de bens públicos, falamos de características de bens públicos. Um negócio para a gente fechar bacana no estudo dos bens públicos é o uso privativo. O Estado pode permitir, conceder ao particular que use aquele bem de forma privativa. O uso do bem público pode ser um uso privativo desde que o Estado permita que você, particular, utilize esse bem. Quais são as formas de uso privativo dos bens públicos? Quais são as maneiras, melhor dizendo, que o Estado tem de fazer com que você, particular, possa se valer de um bem público, utilizando-o? A doutrina aponta, basicamente, tradicionalmente, 3 institutos: concessão de uso de bem público, permissão de uso de bem público, autorização de uso de bem público. Concessão, como toda e qualquer boa concessão, é um contrato administrativo. Não é aquele da 8987, da 11.079, não tem nada a ver com serviços públicos. Concessão de uso de bem público é um contrato administrativo em que o poder público firma com o particular quando aquele vínculo terá uma duração com uma certa continuidade. Para dar maior segurança e maior estabilidade, firma-se um contrato, obviamente mediante licitação, na modalidade concorrência. A permissão de uso de bem público, permissão de uso, não é a permissão de serviço público. Permissão de uso de bem público é um ato administrativo unilateral, que o Estado pratica em favor do particular com caráter discricionário. O Estado vai permitir o uso do bem público se lhe for conveniente. Discricionariedade. E será uma permissão precária e irrevogável a qualquer tempo. A autorização de uso de bem público também é um ato administrativo discricionário, um ato administrativo unilateral discricionário, que o Estado pode autorizar ou não. Mais precária ainda e naturalmente revogável a qualquer tempo. O que mudaria entre a permissão de uso e a autorização de uso de bem público? Na permissão, nós temos um interesse, para alguns autores, equivalente entre interesse público e particular. Para outros autores, um interesse maior do Estado do que do particular. Ou seja, na permissão de uso, a coletividade vai ser mais beneficiada do que tão somente o particular. Já na autorização de uso de bem público, o interesse é maior do particular. O particular vai ser mais beneficiado do que a coletividade como um todo. Cuidado! Se a permissão de uso ou a autorização de uso de bem público, que regra são atos administrativos unilaterais, precários, revogáveis a qualquer tempo, se por acaso o poder público firmar um prazo com o particular, porque se é precário e revogável a qualquer tempo, não tem prazo. Prazo tem contrato. Os atos administrativos aqui não. Agora, se for firmada com prazo, nós vamos chamar de permissão condicionada e autorização condicionada. Condicionada a um prazo, a um termo. Neste caso, se tiver prazo e o poder público revogar antes do final do prazo, vai se sujeitar ao dever de indenizar, configurado o dano para o administrado. Regra: não tem indenização,
não tendo prazo, porque pode ser revogado a qualquer tempo, uma vez que é precário. Mas se a permissão e a autorização forem concedidas com prazo, teremos uma permissão e uma autorização condicionadas. Neste caso, a revogação antes do prazo implicará indenização. Beleza? Aquele abraço, bons estudos.